Bom dia, mais uma escola bíblica, não é? Hoje nós vamos estudar um assunto maravilhoso da lição Jovens, a lição 6, a condição do gentio sem Deus. A paz do Senhor para todos, que hoje seja um domingo abençoado para a gente, né? Então vamos lá. A condição do gentio sem Deus. O texto áureo, ele se encontra em Efésios 2:11, que se diz assim: portanto, lembrai-vos de vós, noutro tempo, ireis gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. E a nossa verdade prática diz assim: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornam-se descendência de Abraão e herdeiro das promessas. Né? O nosso textual, o apóstolo Paulo, ele adverte, né? Ele adverte, como é que se diz? Que as pessoas lembrem, né? Em outro tempo. Então, hoje nós vamos ter uma lição, hoje, direcionada aos gentios. E, na verdade, naquela época, era separado, né? Não podia juntar. Mas o pensamento de Deus era diferente, né? O pensamento de Deus era para que todos, né, se convertessem. E o nosso objetivo de hoje é esclarecer de que modo os gentios estiveram privados na promessa messiânica. E o objetivo específico, né, é conceituar espiritualmente a circuncisão, explicar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo e afirmar que, desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna. Então, assim, os gentios, ele era um povo que acreditava em outros deuses, né? Cada um tinha um deus diferente, eles acreditavam em outros deuses. Por isso que os judeus, eles discriminavam os gentios. Mas o plano de Deus não era esse, né? O plano de Deus não era esse de jeito nenhum. Então, vamos lá, a nossa introdução. Sem Cristo não havia uma esperança. Não é? Sem Cristo não havia esperança. Na presente lição veremos que o autor de Efésios lembra os gentios de que antes da generação eles eram incircuncisos e aí haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança com Deus no mundo. Logo estudaremos cada um desses aspectos. Então aqui também, em Efésios, o 12, fala assim: e fosse pai da circuncisão daqueles que somente são a circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na circuncisão. Vamos lá. O nosso ponto central, ele fala o seguinte: os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiro das promessas. Olha só, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Então, assim, hoje nós vamos entender um pouquinho, né, o que era a circuncisão. Circuncisão era uma aliança que Deus tinha com o povo, né? Era uma aliança que Deus tinha com o povo. Então, os gentios, eles não tinham esse tipo de ritual. Né? Esse era um ritual que, quando a criança nascia, ela tinha esse ritual para que se tornasse uma aliança com Deus. Não é? É um significado religioso que simboliza uma aliança de purificação requerida pelo povo escolhido. Né, se preservava do pecado e da sexualidade depravada. Então, assim, não é diferente hoje. Né? Hoje a gente não tem a circuncisão, mas a gente tem a nossa aliança com Deus. Né? Hoje, o nosso Deus, ele é para todos. Por isso que Paulo, nas suas cartas, ele sempre, né, que se diz assim, ele sempre frisava, né, que o povo tinha que ter uma esperança também. Tinha que servir a Deus também. Não é? Então, assim, o conceito da circuncisão, ele era uma remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Né?
Não vou entrar em detalhes, eu acho que vocês estão entendendo, né? Então, assim, era uma lei, era um sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança, que era o povo com Deus, né? Quem não era circuncidado era tido como incircunciso, portanto, excluído da aliança. Então, quem não fosse, como é que se diz, circuncisado, era excluído da aliança, naquela época, né? Então, assim, a circuncisão tornou-se um sinal que distinguia, quer dizer, separava os judeus dos gentios. Então, assim, era uma coisa que as pessoas, foi circuncisado, então ele era de Deus, vamos dizer assim. E quem não era, era gentio, era o povo que não acreditava, não tinha fé, era só fé nos deuses dele, né? O significado era um significado religioso, era um significado de santificação, uma pessoa santa, né? Como é que se diz? Que iria ser corrompido, afastado das práticas de idolatrias, não é? Relacionamentos de sexuais depravados. Então, assim, simbolizava a aliança, uma aliança requerida, né, ao povo de Deus. Então, assim, e um povo escolhido, né? Um povo escolhido. É algo tão sério que os judeus recusavam até a comer, né? Com as pessoas que não eram circuncisadas, quer dizer, os incircuncisos. Então, assim, era uma coisa, para eles era uma coisa tão sagrada que eles não aceitavam nem sentar perto deles, nem comer perto deles, perto dos gentios. Então, assim, é uma coisa, né, que é uma discriminação muito grande. Aqui no 3, a circuncisão do coração. Olha só o que o apóstolo fala. Reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com a ressalva, o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. A boa obra de Paulo traz que há de ver a verdadeira circuncisão. Não se tratava de uma operação externa, na carne realizada pelo homem, mas foi feita no interior, que é do coração. Então, hoje, se você não tiver um coração liberto, um coração verdadeiramente entregado para Deus, então, assim, o que é que Paulo quis dizer? Que não era um ritual que ia fazer com que nós tivéssemos uma comunhão com Deus. Não era um ritual, ele quis passar isso. Então, assim, os homens que foram feitos no interior, no seu coração, cujo não provém dos homens, mas de Deus. Então, assim, essa união, os povos por alguns estrangeiros, queria juntar os judeus, né? Queriam fazer com que eles, como é que se diz, Paulo, ele queria que aquele povo fosse liberto, né? Então, assim, houve um debate, né? Houve um debate. Então, assim, queriam brigar os cristãos gentios. Então, houve uma reunião, né? Naquela época, houve uma reunião, a primeira reunião da igreja, né? Que foi decidido que não precisava os gentios cumprir com aquele ritual. Não precisavam, né? Que eles precisavam ter só uma pureza espiritual, uma pureza física, né? Por exemplo, e também alguns costumes, que eram não comer carne assim, sacrificada, né? Como é que se diz? E não comer alguns animais sufocados, né? Então, assim, essas coisas assim, eles poderiam, né, seguir, mas não precisava ser circuncisado. Então, assim, a deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sobre a orientação do Espírito Santo, passou a enfatizar que a nova aliança da circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Então, assim, que lindo, né? Como Paulo, ele fez essa reunião, não é? Então, lá em Gálatas fala sobre isso, na primeira carta, da liberdade cristã. Né? A liberdade cristã. Hoje nós temos uma liberdade, né? De adorar, de amar e da gente se converter para servir ao Senhor. Né? Então, vamos lá no segundo. Estranhos ao concerto da promessa. Né?
os gentios, eles não tinham oportunidade. Né? Aqui fala aqui, ó. Tempos estavam sem Cristo separados da comunidade de Israel, estranhos ao conceito da promessa. Estranhos ao conceito da promessa. Então, assim, os gentios, eles não tinham a oportunidade, né, que eles eram os únicos... Não, assim, desculpa. Os gentios, eles não tinham oportunidade, não tinham chance. Os judeus só acreditavam que eles eram uns únicos vencedores, porque a promessa era a promessa de Abraão. Mas o projeto de Deus era para todos. Não é? Então, assim, os judeus, eles não queriam, porque era uma promessa de Abraão, mas Deus não tinha esse pensamento. O projeto de Deus é para todos. O projeto de Deus é para salvar a todos. Os gentios, os judeus, não é? Então, assim, separados da comunidade de Israel. Ainda no versículo 12 do apóstolo salienta a desvantagem dos gentios. Não pertenciam à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos, não só dos símbolos externos, mas também havia uma parte do povo escolhido, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. Então, assim, eles falam aqui, né, que eles eram excluídos. Então, assim, separados da comunidade. Para eles era muito importante preservar a história da família, né? Jesus Cristo, ele veio para mudar a nossa história. Ele veio para mudar toda a história, né? Tudo que era de algumas leis, Jesus veio para mudar, não é? Então, aqui, alienado aos pactos da promessa. Alienado aos passos da promessa. Então, assim, deixa eu ver aqui. Agora, uma voz regenerados em Cristo e revelada a grandeza do amor divino, de alienados da promessa, por meio do sangue de Jesus. Os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Então, assim, alguns gentios naquela época, né, eles se converteram, né? Aceitaram, mas também eles tinham que cumprir algumas coisas, como eu já falei, eles não podiam comer carne sufocada, não podiam comer sangue, mas também eles não eram obrigados a fazer o ritual, que era a circuncisão. Eles não foram obrigados a fazer isso, né? Aí aqui no terceiro tem assim, sem esperança e sem Deus. Apóstolo Paulo, para descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, assim, o apóstolo Paulo, ele tinha uma preocupação com o povo. Até mesmo porque ele era um gentio, né? Ele perseguia o povo. Então, assim, aí aqui fala, sem esperança, havia uma característica daquela sociedade, diversos de adorar vários deuses de Baal. Então, assim, eles tinham como é que se diz? Uma filosofia grega que, descartava a possibilidade de uma vida de túmulo. Então, assim, eles tinham outros deuses, né? A palavra eles tinham outra visão de Deus, não é? Mas aí o apóstolo Paulo, né, desprovido da esperança, com a palavra esperança, traz a ideia de confiança. O seu principal uso está ligado à confiança das promessas divinas. Então, assim, devolvido a esperança, o gentio estava sem Deus, né? Sem Deus no mundo. Eles estavam sem Deus no mundo. Então, assim, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa. E por isso não tinham em quem sustentar qualquer esperança. Está escrito lá em 1 Coríntios 9:10. Então, assim, nem eles mesmos acreditavam nessa esperança. Porque era um povo sem Deus, era um povo que acreditava em deuses, né? Sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Eles acreditavam na divindade deles. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam muitos deuses. Assim, por meio do seu paganismo, estavam alienados.
Quer dizer, eram as pessoas alienadas, umas pessoas sem rumo, umas pessoas sem esperança, umas pessoas que não acreditavam num Deus vivo, né? No nosso Deus. Então, assim, e Deus havia se revelado a Israel. Né? Lá em Êxodo 19, 1:16, né? Como é que se diz? Fala que Deus se revelou para Israel. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia da divindade pagã. Se mantinham escravizados em densas trevas espirituais. Né? Sem dúvida, dentro da visão divina, essa não era a verdade. Né? Então, assim, Deus ele tinha essa preocupação com o povo, com os gentios. E através de Paulo, né? Através de Paulo, o que foi que aconteceu? Paulo, ele quis resgatar esse povo. Né? Tanto que teve a reunião, né? Para esse povo. Então, vamos levar. A gente tem que ver, aqui, deixa eu ver, trata-se de uma descrição de um quadro. Entretanto, infelizmente, esse quadro foi eterno e verdadeiro a Deus. Então, assim, Deus ele tinha essa preocupação. A gente temos que lembrar, quando a gente fala de gentios, a gente fala de pessoas que não estão na presença de Deus. Hoje não é diferente, né? Hoje não é diferente. Então, assim, a gente fala hoje quem não serve ao Senhor, que é um incrédulo, né? Ah, fulano é incrédulo, fulano não é crente. Né? Mas a gente tem que lembrar o que a gente era antes. O que você foi antes, o que você era. Né? Quando você nasce na presença de Deus, tudo bem. Mas quando você, como eu, que passei, eu tenho o quê? Eu sou, na minha trajetória evangélica, cristã, eu ainda sou uma jovem. Né? Ainda sou jovem, né? Eu tenho o quê? 19 anos de evangelho. Quem eu fui antes? Quem eu era antes? Quem você era antes de conhecer? Né? Então, assim, o que dominava sobre você nas suas vidas? Né? O que domina hoje? Você como cristão, né? Somos libertos do pecado para viver com Cristo. Mas não só na vida, espiritual também. Então, assim, a gente temos que cuidar do nosso ser dentro da gente. Qual a preocupação de Paulo? Paulo, ele pensava, não, a gente tem que cuidar do coração das pessoas, cuidar da libertação das pessoas. Vamos esquecer essa aliança que Deus tinha da circuncisão. Vamos trabalhar o coração dos gentios, né? Então, assim, mas em todas as facetas de nossa vida, aliás, todas as fases, né? Paulo nos diz que devemos trazer o pensamento cativo em Cristo. Né? Então, assim, nós temos que ter o nosso pensamento cativo em Deus, nosso pensamento cativo em Cristo. Isto é, obrigar praticamente a nossa mente a pensar em Cristo. Não permitir a velha criatura, né? Que a nossa natureza, às vezes, vem a velha criatura, que não domine sobre nós. Quem tem que dominar sobre nós é o Espírito Santo. Quem tem que dominar sobre nós é Cristo, é Deus, né? Porque nós éramos como gentio, pelo menos eu, né? Sem paz, né? Sem uma direção. Mesmo que tinha pessoas orando por mim, mas tinha bem assim você. Às vezes você não lembra do seu passado, aí você vê alguém, né, fora dos caminhos do Senhor e você fica querendo discriminar, jogar pedra, mas não é assim. Não é assim a visão de Paulo. A visão de Paulo era o quê? Fazer com que aquelas pessoas, né, fosse restituída, que fosse recuperada com o amor de Jesus, porque foi para isso que Jesus veio, para salvar todos. Não tinha e não tem exceção de pessoas. Né? Para Deus, todos nós somos iguais. Né? Para Deus, Ele veio para que a promessa de salvação seja para todos. Então, aqui tem assim, nós éramos como gentios, sem paz, mas hoje em Cristo nós somos transformados e temos uma razão para viver. Né? Então, nós temos uma razão para viver.
Nós temos um propósito para viver, que é a nossa vida aqui na Terra. O nosso propósito qual é? É a gente alcançar a nossa salvação, né? É a gente viver com Cristo. É a gente, como é que se diz? Fazer planos, né, de nossa vida eterna. Andar nos caminhos do Senhor, né? Não fazer discriminação. Às vezes a gente vê um irmão do nosso meio, né, como é que se diz, passando, a gente nem sabe o que ele está passando e você termina julgando aquela pessoa. Não faça isso. Ajude, procure ver, né, em oração, já que às vezes tem irmão que não pede ajuda, não pede socorro, mas ajude em oração, né? Faz com que aquela pessoa realmente tenha um encontro com Deus, tenha uma experiência com Deus. Nós vivemos de experiência, né? Nós vivemos de experiência com Deus. Então, aqui na conclusão, em outro tempo, éramos impulsivos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo em Israel. Vivemos alienados ao conceito da promessa e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-se de Cristo, de Israel, e incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único verdadeiro Deus. Bendito seja o santo nome para sempre. Então, assim, bendito seja o nosso Deus, bendito seja o nome dele para todos sempre. Não vai haver e não haverá nenhum Deus maior do que o nosso Deus, o Todo-Poderoso, não é? O que fez os céus e a terra, o que nos fez, cada detalhe que Deus pensou em nossa vida, né? Todos os dias nós vemos Deus. Todos os dias nós vemos o milagre de Deus na nossa vida. Todos os nossos dias. Então, assim, qual o significado da palavra esperança em relação ao principal uso? Então, assim, a palavra esperança, ela significa confiança. É você confiar. Então, a palavra esperança, o significado é confiança. Nas escrituras, o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Lá em Salmo 135, a gente sabe que Deus fala, né? Tanta coisa maravilhosa também. Em Jeremias também, 17:7. Então, assim, a gente tem que confiar. Qual é a minha esperança? Qual é a sua esperança? Né? Qual é? O que significa? A nossa esperança é confiar. Né? É nós confiarmos em Deus. Muitas pessoas, às vezes, confiam num colega, num primo, num amigo, no pai, na mãe. Não é que você não vai confiar, mas é uma confiança diferente. Mas a confiança, a esperança de nós, cristãos, está, como se diz, baseada e firmemente em Deus. E o seu principal está ligado na confiança da promessa divina. Então, assim, a lição de hoje, vocês aprenderam um pouco sobre as condições dos gentios sem Deus. Era um povo idólatra, era um povo que vivia, como se diz, em outros deuses, era um povo que não tinha, era desprovido da esperança, era um povo sem Deus no mundo, não é? Era um povo que não tinha esperança nenhuma, não é? Era um povo sem Deus, alienados. Eles eram alienados. Então, assim, hoje, né, a gente pode ver que nós hoje temos a oportunidade de confiar e de ter a esperança, que é a confiança. Não esqueçam disso, certo? A palavra esperança significa confiança. Confiança e está ligado nas promessas de Deus, nas promessas divinas. Então, que vocês tenham entendido pouco, né? Que vocês cuidem do amor de Deus que Ele tem por vocês,
que vocês, como é que se diz, realmente tenham um encontro com Deus, que vocês sejam mais amáveis, que aprendam a perdoar, que seja, porque em nossos tempos de hoje, tudo que está acontecendo, nós temos que aprender a perdoar e servir e seguir também. Dê o seu melhor para Deus, não queira ser o melhor, mas dê o seu melhor para Deus, porque Deus, ele há de recompensar, não é? Deus, ele é fiel com o justo, né? E nós temos que confiar principalmente o que está ligado às promessas de Deus, às promessas divinas. Então, assim, eu quero agradecer um pouquinho do tempo que vocês tiraram para assistir essa lição, que vocês tenham aprendido um pouco, né, sobre o nosso pacto com Deus, a nossa aliança com Deus hoje, né, e que o Senhor nos ajude e nos abençoe, né, que vocês tenham uma semana abençoada, que Deus venha abrir a mente de vocês e que vocês venham aprender a confiar nas promessas divinas de Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por esta aula. Obrigado, Senhor, que nós temos uma semana abençoada, um dia abençoado e logo mais à noite um culto abençoado. Que Deus venha tocar no coração, Senhor, de cada pessoa que está assistindo essa aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e até a próxima.